Bem-vindos à descida do Mondego. Presencialmente faremos a apresentação dos monitores que fazem o enquadramento do vosso grupo e também do monitor que fará o acompanhamento por terra na viatura de apoio onde deverão deixar os vossos pertences. Recordamos que os aparelhos eletrónicos, incluindo chaves de viaturas, deverão ficar guardados nessa viatura de apoio e não nos bidões de transporte de objetos que estão no caiaque, porque estes podem ficar mal fechados e permitir a entrada de água. Recordamos que a atividade terá uma duração de cerca de 3 horas, por isso tudo o que possam vir a precisar deve ser guardado nos bidões: água, comida, corta-vento, protetor solar, etc. A meio da atividade e no final da descida também terão acesso à viatura de apoio no local do coffee break. Quem utiliza óculos deverá prendê-los com um cordão de segurança, bem como máquinas fotográficas GoPro. Não esquecer ainda de colocar protetor solar, especialmente com tempo nublado. As crianças deverão levar um corta-vento, principalmente se não estiver muito calor no início da descida. Corta-vento que podem tirar quando a temperatura subir e guardar no bidão. Ao longo do percurso vamos tirando algumas fotografias que serão publicadas na página do Facebook da descida do Mondego, a não ser que nos indiquem a preferência pelo envio das fotos por e-mail. Os participantes que não souberem nadar devem também informar os monitores, para uma atenção acrescida nesses casos. Devem emparelhar-se com outros participantes mais experientes. Não se devem juntar no mesmo caiaque 2 participantes que não saibam nadar. Devem também informar os monitores todos os participantes com alguma condição física que possa influenciar o normal desenrolar da atividade. Alergias ou asma também devem ser comunicadas. Vamos agora falar da atividade propriamente dita. O trajeto que vamos percorrer é um percurso de baixo grau de dificuldade, com cerca de 12 km durante cerca de 3 horas. Apesar desse baixo grau de dificuldade, há alguns pontos onde é necessário algum cuidado para evitar acidentes. Por esse motivo, há algumas regras de segurança e a vossa contribuição é fundamental para uma atividade sem ocorrências de maior. A primeira regra é a utilização do colete de segurança quando estiverem no caiaque. Como sabem, a água doce é menos densa do que a água salgada, por isso, alguém que por qualquer motivo fique inconsciente, uma pancada na cabeça, um choque térmico ou uma qualquer doença súbita, não se irá manter à superfície, a menos que utilize um colete de segurança corretamente colocado, o que será verificado pelos monitores. Uma outra regra importante é que nenhum dos participantes se prenda a qualquer uma das cintas que existem no caiaque. Essas cintas servem para fixar os bidões e as mochilas, e as pessoas devem estar soltas para que possam projetar-se na água se o barco virar. Isto é ainda mais importante com as crianças que vão no lugar do meio. Como estão desocupadas por vezes, entretêm-se a brincar com essas cintas que estão a meio do caiaque. A terceira regra está relacionada com a circulação no rio. Estamos a falar de uma descida, em que a água tem uma determinada corrente e em que os caiaques também se irão deslocar com uma determinada velocidade. Por esse motivo, obstáculos nas margens, árvores ou outra vegetação podem ser armadilhas. É por isso fundamental que se desloquem no meio do rio, evitando as margens. A quarta regra é o cumprimento das indicações dos monitores. Todos eles são portadores de rádio, podendo solicitar rapidamente um pedido de ajuda, quer a outros guias, quer à viatura de apoio que está em terra. Além disso, todos eles têm uma larga experiência em descidas de rio e por isso já conhecem os pontos críticos e as situações de risco. Por isso, é importante seguir todas as indicações. Pode ser necessário, por exemplo, navegar pontualmente próximo de uma das margens, uma exceção à regra de procurar sempre navegar a meio do rio. Por último, os participantes não devem ultrapassar o guia que lidera o grupo. É ele que sabe onde estão os pontos com maior risco e qual a forma de os transpor em segurança. Devem também tentar manter alguma proximidade com os restantes caiaques do grupo, de forma a que os guias consigam enquadrar todos os participantes. Não devem também ficar para trás do guia que fecha o grupo. Vamos conhecer agora o percurso que iremos efetuar e os principais obstáculos a ter em conta. Mesmo sendo de baixo grau de dificuldade, este troço apresenta alguns pontos complicados de passagem. Nesses pontos, os nossos monitores serão mais interventivos, de forma a garantir a máxima segurança. O primeiro desses pontos é em cerca de 20 minutos
É uma represa que apenas pode ser transposta em segurança na rampa, junto à margem direita. É o ponto mais perigoso do rio, porque a corrente pode levar um caiaque para uma outra zona da represa que não esteja preparada para a passagem. A preparação para transpor esta represa deve começar antes da ponte, bem visível, a partir do rio. Na aproximação à ponte, devem navegar com o caiaque em fila indiana, com 4 ou 5 metros entre cada caiaque, junto à margem direita. A partir da ponte, devem deslocar-se a baixa velocidade, sempre encostados à margem direita, mantendo os tais 4 ou 5 metros entre os caiaques, até chegar à rampa. Os nossos guias darão as indicações necessárias e colocar-se-ão de forma a evitar que algum caiaque saia da fila e possa cair na represa, mas é muito importante a vossa colaboração. Na rampa vão estar guias a ajudar-vos. Depois de subirem para a rampa, os participantes deverão transportar o caiaque segurando na pega da proa até à pequena praia, no final da rampa. Aí deverão deixar o caiaque a partir do ponto mais afastado, de forma a deixar espaço para os caiaques seguintes. Deverão esperar nessa praia por um dos monitores, para depois retomar a descida. Cerca de 20 minutos depois de passar pela represa, chegaremos à praia do Ramalhau, onde à vossa espera estará o mais famoso coffee break do Rio Mondego. Aqui faremos uma pequena paragem para tomar uma bebida fresca e um café, comer uma peça de fruta e um pastel regional. Teremos ainda a oportunidade de tirar algumas fotografias de grupo e também de cada um dos caiaques, à medida que vão arrancando, um de cada vez, para a segunda parte do trajeto. Depois de mais cerca de 45 minutos a remar, chegamos ao ponto mais apreciado da descida, o famoso Rápido da Rocha, apreciado principalmente por dois tipos de pessoa: pelos participantes que estão com calor e que querem dar um mergulho, e pelo fotógrafo da Caminhos de Água, que se encontra na margem e que irá captar momentos divertidos, por exemplo, quando vira um caiaque. A passagem em segurança por este ponto é similar à passagem da represa: barcos em fila e 4 ou 5 metros entre cada caiaque. Mas aqui é importante ter mais algumas coisas em atenção. A aproximação deve ser feita a meio do rio e só ao entrar na zona de rápido devem aproximar-se um pouco da esquerda, em direção à rocha. As duplas devem continuar a remar sincronizadamente e de forma pausada, para manterem o controle do caiaque. Se deixarem de remar, será a corrente a controlar o barco. Se necessário, a pessoa sentada atrás do caiaque trava um pouco do lado direito ou do lado esquerdo para corrigir a trajetória. Explicaremos melhor este movimento daqui a pouco. Devem manter-se direitos no barco, perpendiculares à água. O caiaque não vira ao bater na rocha, mas pode virar se os participantes se inclinarem ao mesmo tempo para um dos lados. Cerca de 45 minutos depois, chegaremos à praia fluvial. Neste ponto, é importante não ultrapassar a linha de boias que delimita a zona balnear, mas também é importante não nos afastarmos muito. O melhor é seguir pelo meio do rio, à direita das boias, e virar imediatamente à esquerda, no final da última boia. Atenção, porque é preciso ter muito cuidado neste ponto para evitar uma queda na represa da praia fluvial, já que se algum barco se virar neste ponto, o tempo de reação é muito limitado. Vamos agora passar à parte mais técnica do briefing, a canoagem propriamente dita. Os caiaques disponíveis são de 2 lugares, do tipo sit on top, sendo por isso muito seguros para este tipo de atividades, mesmo para quem não sabe nadar. Este tipo de caiaques não se enche de água, sendo fácil sair e voltar a entrar, mesmo no meio do rio, não sendo necessário encostar a uma margem para retirar a água. Os caiaques têm um bidão a meio para transportar os pertences e que serve também de encosto ao lugar da frente e um encosto em espuma no lugar de trás. A pessoa mais experiente deve sentar-se atrás, já que terá uma maior intervenção na condução do barco. Ou também a pessoa mais alta ou mais pesada, de forma a que o caiaque mantenha mais facilmente a sua direcionalidade. O controle do caiaque é feito com a pagaia. É a pagaia que nos vai permitir andar em frente, virar à esquerda ou à direita, travar, recuar. É como se fosse simultaneamente o volante, o acelerador e o travão. Andar em frente é como nadar. Empurramos a água para trás para nos deslocarmos para a frente. Só que em vez das mãos, temos uma pá côncava para empurrar a água. Mas para isso devemos saber como pegar na pagaia.
Todas elas têm duas mangas pretas que nos ajudam a definir os pontos onde devemos colocar as mãos. Cada uma das mãos deve ficar à mesma distância da pá respectiva, para que, ao remar, o barco se desloque em linha reta. Por outro lado, pessoas com larguras de ombros diferentes devem pegar na pagaia em pontos diferentes. O método que utilizamos frequentemente é colocar a pagaia em cima da cabeça. Nesta posição, o braço deve fazer um ângulo de 90 graus com o antebraço. Segurando a pagaia com as duas mãos, devemos colocar a pá direita na vertical, com a concavidade virada para trás, e fixamos ou colamos a mão direita à pagaia. A mão esquerda vai funcionar como um rolamento e permite que o tubo da pagaia rode ligeiramente na mão, para conseguirmos colocar a pá esquerda na vertical antes desta entrar na água. Vejam, colocamos a pá direita na água o mais à frente que conseguirmos, sem inclinar o tronco para a frente, e empurramos a água para trás. Ao mesmo tempo que isto acontece, a pá esquerda corta o ar, mas quando queremos colocar a pá esquerda na água, verificamos que ela não está na vertical. Isto acontece porque as pás não estão no mesmo plano. Existe um determinado ângulo entre elas por razões aerodinâmicas. Quando estamos a empurrar a água para trás com a pá direita, a pá esquerda corta o ar e vice-versa. Isto é muito útil quando temos vento de frente, pois facilita muito a remada. Mas, por outro lado, obriga-nos a fazer uma rotação com a pagaia. Como fazemos então? Vejamos novamente. Colocamos a pá direita na água o mais à frente possível e empurramos a água para trás. Quando levantamos a pá direita para colocar a pá esquerda na água, rodamos o pulso direito, como se estivéssemos a acelerar uma moto. Quando fazemos isso, a pá esquerda fica na posição vertical e já pode atacar a água. Repetindo, a pá direita entra sempre bem na água. Tracionamos, depois levantamos a mão direita e rodamos o pulso para colocar a pá esquerda na água. E repetimos este gesto: direita-esquerda, direita-esquerda, sempre a rodar o pulso direito, quando levantamos a mão desse lado para que a pá esquerda entre na água. Se remarmos alternadamente de um lado e do outro do caiaque, desta forma, com os dois membros de cada tripulação bem sincronizados, direita-esquerda, direita-esquerda, o vosso caiaque vai andar para a frente e numa linha reta. Podem até, numa fase inicial, verbalizar esse direita-esquerda como a voz de comando para remarem de forma sincronizada. Devem também fazer uma rotação ligeira do tronco para a direita e para a esquerda quando remam, mas com o tronco sempre direito relativamente ao caiaque, sempre vertical, o que reduz a possibilidade de capotar o caiaque. Mas o Rio Mondego não é a autoestrada do Algarve. Tem muitas curvas. Como fazemos essas curvas com o caiaque? Muito simples. Continuamos a remar sincronizadamente, direita-esquerda, direita-esquerda, mas aplicamos mais força de um dos lados. Se remarmos com mais força do lado direito, o caiaque vai virar para a esquerda. Se remarmos mais forte da esquerda, o caiaque vira para a direita. No entanto, esta forma de fazer curvas tem um problema. É que os caiaques têm alguma inércia e demoram a obedecer aos tripulantes. Quando pretendemos uma viragem mais rápida, podemos travar com a pá na água. Colocamos a pá do lado para onde pretendemos virar, na vertical, segurando bem a pagaia, para ela não se mover. A pá vai criar atrito na água e o caiaque vai rodar sobre esse ponto. Para que este gesto seja mais eficiente, deve ser feito pela pessoa que vai sentada atrás. Se travarmos poucos segundos de um dos lados, o barco vai virar para esse lado. E é por essa razão que chamamos a este gesto fazer leme. Assim que o caiaque esteja alinhado com a direção pretendida, retomamos a remada normal, direita-esquerda, de forma sincronizada. Este gesto ajuda também a travar o caiaque e pode ser muito útil quando temos um obstáculo à nossa frente, como por exemplo outro caiaque que capotou. Ao travarmos de um dos lados ao mesmo tempo, à frente e atrás, com os dois tripulantes, o caiaque vai travar e rodar
rapidamente para esse lado. Se fizermos travão em lados opostos do caiaque, ele vai travar numa linha reta. Mas a corrente fará o caiaque continuar a andar, mesmo que esteja parado, em relação à água. Se quisermos ficar parados, temos de fazer marcha atrás. Se para andar para a frente empurramos a água para trás, para andar para trás, empurramos a água para a frente. Podemos também empurrar a água para a frente alternadamente, de um lado e do outro. E assim o nosso caiaque vai andar para trás. E o que fazemos se tudo isto falhar e dermos um mergulho involuntário? Devemos colocar-nos numa posição mais protetora, com a barriga para cima, pernas na direção do deslocamento e ligeiramente fletidas, para absorver eventuais choques com algum obstáculo que possa surgir. Devemos também segurar a pagaia, porque ela será útil quando voltarmos ao caiaque. Se o capotance acontecer perto de uma margem com vegetação, devemos tentar nadar para o meio do rio. Se estivermos numa zona de corrente, devemos deixar-nos ir, até chegarmos a uma zona com menos corrente, para aí tentarmos voltar a entrar para o caiaque. Como? Primeiro, rodar o caiaque para que ele fique com o casco para baixo, depois devemos subir para o caiaque, um tripulante de cada vez, ou então os dois em simultâneo, mas aí um de cada lado, para o barco não virar. Para terminar este briefing, eis como devemos entrar no rio no início da descida. Arrastar o caiaque para a água, colocá-lo paralelo à margem e só então nos sentamos no caiaque, com os pés dentro de água e um tripulante de cada vez. Depois de sentados, podemos rodar as pernas para dentro do barco. Não é boa ideia tentar entrar com o caiaque ainda em terra, porque a probabilidade de virar antes do arranque é muito elevada. Se houver alguma dúvida, estamos ao dispor. Não havendo, desejamos uma excelente descida a todos. Divirta-se em segurança.